Olá a todos. Obrigado por visitarem este canal. Espero que o vídeo de hoje traga fé, esperança e paz de Deus para o seu coração. O seu escudo diário de oração, fé e proteção celestial, um espaço onde a luz espiritual se fortalece e a esperança é renovada a cada palavra liberada. Por isso, tome uma atitude agora mesmo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber diariamente nossas orações poderosas, que alcançam lares, restauram corações e levantam aqueles que já estavam sem forças. Escreva também nos comentários a sua intenção de oração, pois aqui não somos apenas espectadores, mas uma verdadeira legião de luz, intercedendo uns pelos outros com fé, unidade e propósito diante do trono da graça. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela que não depende das circunstâncias, e a guarda inabalável dos príncipes do céu visitem o seu coração e o seu lar neste exato momento, trazendo calma, segurança e proteção espiritual profunda. Enquanto o silêncio parece ser a única companhia dentro da sua casa e os pensamentos insistem em pesar, existe uma movimentação invisível e poderosa acontecendo nas dimensões espirituais que os seus olhos físicos não podem alcançar, uma ação divina que está sendo liberada em seu favor neste instante. Entenda com clareza. Você não chegou até este vídeo por acaso, nem por um erro do sistema ou uma simples coincidência, mas porque houve uma convocação direta do Tribunal da Eternidade em favor da sua família, um chamado que não pode ser ignorado. Os três grandes generais de Deus, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, receberam uma ordem específica para atravessar o limiar da sua porta hoje, entrar no seu ambiente e estabelecer um novo tempo de milagres, transformação e restauração, onde antes havia apenas escassez, dor e desgaste emocional. Por isso, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e prepare o seu espírito, porque a atmosfera espiritual deste ambiente está se tornando densa, intensa e carregada de uma autoridade que talvez você nunca tenha experimentado antes. Há algo sendo liberado que exige a sua atenção e a sua conexão. Se você ignorar este chamado, poderá continuar tentando resolver com as próprias mãos batalhas que não pertencem ao plano natural, lutas que só podem ser vencidas no reino espiritual. Mas se você decidir caminhar comigo nesta jornada de fé, os próximos minutos se tornarão um divisor de águas entre o seu passado marcado por lutas constantes e um futuro de glória, paz e respostas. Antes de mergulharmos nos mistérios desses três príncipes celestiais e liberarmos a oração que tem o poder de paralisar as forças contrárias e transformar completamente o ambiente espiritual da sua casa, eu tenho um pedido essencial para você que sente no peito que este é o dia da sua libertação definitiva. Se você percebe que sua casa tem sido um campo de batalha constante, onde discussões surgem sem motivo, onde o desânimo tenta roubar a sua alegria e onde a paz parece distante, então este é o momento de agir. Inscreva-se agora neste canal e ative o sininho, pois aqui levantamos um exército de intercessores e você precisa estar sob essa cobertura espiritual diária. Deixe o seu like imediatamente, pois cada curtida funciona como um sinalizador de luz que declara ao mundo espiritual que você aceita a intervenção divina e ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que neste momento estão à beira do abismo, sem esperança e sem direção. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que você ama, pois o número 7 representa a perfeição de Deus e o cumprimento das suas promessas, e ao fazer isso, você estende simbolicamente o manto de proteção dos arcanjos sobre toda a sua árvore genealógica, alcançando gerações com essa cobertura espiritual. E agora faça algo profético. Escreva nos comentários a frase: "Os arcanjos de Deus prometem milagres na minha casa." E perceba, pela fé, como o peso dessa declaração começa a mudar a frequência do seu ambiente, preparando o terreno espiritual para aquilo que está prestes a acontecer. A primeira presença que se levanta diante das suas preocupações, dos seus medos e das batalhas que você enfrenta é Miguel, aquele cujo nome ecoa como um poderoso brado de guerra que atravessa a eternidade perguntando: quem é como Deus? Miguel não é apenas um anjo de luz, mas o príncipe das milícias celestes,
o executor da justiça divina, aquele que mantém sob seus pés a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre todo o mal que tenta se levantar contra você. No livro de Daniel, vemos que quando as respostas às orações pareciam estar retidas por forças espirituais contrárias, por principados e potestades que tentavam impedir a manifestação da vontade divina, Miguel se levantou como defensor, entrando na batalha para garantir que aquilo que Deus havia determinado fosse cumprido, mostrando que quando ele age, nenhuma resistência espiritual é capaz de impedir a vitória daqueles que permanecem firmes na fé. Foi Miguel quem desceu com sua espada flamejante para romper o bloqueio espiritual que impedia a resposta de chegar, mostrando que mesmo quando tudo parece travado no plano visível, há batalhas acontecendo em dimensões que os olhos não alcançam, e talvez você esteja vivendo exatamente um cenário semelhante dentro da sua própria casa, onde as finanças parecem escorrer pelas mãos como água sem controle, onde os seus filhos se mostram distantes emocionalmente ou fisicamente, e onde a saúde da sua família parece enfraquecer sem uma explicação lógica e convincente, criando um ambiente de preocupação e desgaste constante. É importante compreender que isso não é simplesmente azar ou má sorte, mas sim uma resistência espiritual que atua em níveis mais elevados, tentando bloquear aquilo que Deus já determinou para a sua vida, e é nesse exato momento que Miguel está sendo enviado para agir ao seu favor, desembainhando sua espada para cortar laços invisíveis de inveja, desfazer amarras espirituais e quebrar maldições que tentam paralisar o seu destino e limitar o seu crescimento. Ele é o defensor do povo de Deus, aquele que se levanta quando a injustiça tenta prevalecer, e quando entra em cena, toda força contrária perde sustentação, o inimigo recua e não encontra outra alternativa senão bater em retirada, incapaz de resistir à autoridade que o confronta. Imagine agora esse poderoso general celestial posicionado na porta da sua sala, como um guardião atento, impedindo que qualquer espírito de morte, divisão ou escassez atravesse o limiar do seu lar, protegendo sua família e restaurando a paz que parecia perdida. Miguel é o mesmo que, conforme relatado no Apocalipse, liderou os anjos contra o dragão e o expulsou das regiões celestiais, e é essa mesma autoridade de expulsão, de limpeza e de restauração que está sendo ativada sobre a sua vida neste momento, trazendo uma transformação profunda no ambiente em que você vive. Por isso, você não precisa mais temer as ameaças silenciosas que surgem na madrugada, aquelas vozes internas de medo, dúvida e insegurança que tentam enfraquecer a sua fé, pois aquele que guarda você não dorme nem descansa. E já enviou o seu principal guerreiro para garantir que nenhuma arma forjada contra você prospere. No entanto, a intervenção divina não se limita à força e à ação direta de Miguel, pois logo atrás dele surge a clareza, a luz e o entendimento trazidos por Gabriel, completando a obra com sabedoria e direção. Se Miguel é a espada que corta o mal, Gabriel é a trombeta que anuncia a verdade e a voz que traz revelação, sendo o arcanjo responsável por comunicar as boas notícias e remover a confusão da mente daqueles que precisam enxergar com clareza. Foi Gabriel quem apareceu a Daniel para trazer entendimento e sabedoria em meio à confusão, quem apareceu a Zacarias para anunciar o impossível e quem visitou Maria para revelar o plano da salvação, mostrando que sua atuação sempre está ligada a momentos decisivos e transformadores. Talvez o seu maior inimigo neste momento não seja uma pessoa, mas sim a dúvida, a incerteza e a névoa que cobre o seu futuro dentro da sua própria casa, fazendo você se sentir perdido, sem saber qual direção tomar ou como resolver problemas que parecem um labirinto sem saída. É exatamente nesse ponto que Gabriel começa a agir, soprando sobre a sua mente o espírito de sabedoria, revelação e discernimento, trazendo clareza onde havia confusão e mostrando caminhos que antes estavam ocultos. Ele vem para entregar a estratégia divina como um mapa precioso que indica o próximo passo, trazendo a palavra certa que vai destravar o seu nível financeiro e emocional, permitindo que você avance com segurança. Quando Gabriel fala, o medo perde força, porque a verdade de Deus ilumina tudo ao redor, dissipando as sombras da dúvida.
Ele está vindo para declarar dentro de você que o tempo de esterilidade na sua casa chegou ao fim, que aquilo que parecia morto vai voltar à vida e que os planos de Deus para você são de paz, crescimento e restauração, e não de mal ou destruição. Por isso, prepare os seus ouvidos espirituais e o seu coração, pois nas próximas horas e dias você começará a perceber sonhos, encontros e situações que não serão simples coincidências, mas sinais claros da direção de Gabriel, guiando seus passos para fora da confusão e para dentro de um novo ciclo. E para completar essa tríade poderosa de intervenção celestial, Deus envia Rafael, conhecido como o Médico Divino, o arcanjo que traz o bálsamo de restauração para feridas que muitas vezes ninguém vê, aquelas dores escondidas que se acumulam no coração e na alma ao longo do tempo. No livro de Tobias, Rafael se revela como aquele que cura e guia com segurança, sendo também o protetor dos viajantes e o restaurador das famílias, mostrando que sua missão está profundamente ligada à restauração integral da vida. Quantas feridas emocionais você e seus familiares carregam em silêncio? Quantas dores guardadas no peito têm impedido vocês de experimentar alegria verdadeira e comunhão plena? E quantas doenças físicas têm roubado a energia e o ânimo dentro do seu lar? É exatamente nesses pontos que Rafael começa a agir, entrando simbolicamente em cada ambiente da sua casa, no seu quarto, na sua cozinha e em cada espaço onde há necessidade de cura, trazendo alívio, restaurando a saúde, renovando as forças e devolvendo a paz que parecia distante, iniciando um processo de transformação que alcança tanto o corpo quanto a alma e que conduz toda a sua família para um novo tempo de equilíbrio, saúde e esperança. Entrando profundamente no centro da sua dor, Rafael atua como um médico espiritual que realiza uma verdadeira cirurgia invisível, alcançando aquilo que está ferido além do que os olhos podem ver, tocando emoções, memórias e situações que ainda carregam peso dentro de você. Ele traz o remédio do céu, um bálsamo restaurador capaz de curar um coração partido, reconstruir um casamento que parecia estar em ruínas e devolver a visão espiritual que o sofrimento, a decepção e o desgaste emocional tentaram apagar ao longo do tempo. Rafael não se limita a curar o corpo físico, ele vai além, restaurando vínculos, curando relações quebradas e trazendo reconciliação onde antes havia distância, mágoa e incompreensão. Ele remove a cegueira espiritual que impede familiares de se enxergarem com amor, dissolvendo barreiras invisíveis que foram erguidas por conflitos, palavras malditas ou feridas antigas, e faz com que a providência divina alcance exatamente os lugares onde havia falta, escassez emocional e ausência de paz. Com Rafael ao seu lado, o caminho que antes parecia perigoso, instável e cheio de incertezas se transforma em uma trajetória segura, protegida e guiada, e a jornada que antes era exaustiva, pesada e desgastante, passa a se tornar um percurso de vitória, restauração e gratidão. É essencial compreender que esses três arcanjos atuam em perfeita harmonia dentro da sua vida e especialmente dentro da sua casa. Enquanto Miguel combate com autoridade os inimigos externos, protegendo contra ataques espirituais e forças negativas, Gabriel ilumina seus caminhos internos, trazendo discernimento, clareza e novas perspectivas. E Rafael cura profundamente as feridas do passado, permitindo que você viva o presente com leveza e esperança. Trata-se de uma operação completa de resgate espiritual, que não acontece apenas ao seu redor, mas dentro da sua própria história. Deus não enviou um simples ajudante ou uma solução passageira, mas o alto comando do céu, uma força organizada e poderosa para garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive às dificuldades, mas alguém que vence sobre elas de forma plena e definitiva. A batalha que você enfrenta é real, muitas vezes silenciosa e intensa. Mas o socorro que chegou até você neste momento é infinitamente superior a qualquer ataque ou oposição. O inimigo pode até reunir sombras, criar divisões e tentar enfraquecer sua casa. Mas nada disso se compara à luz inacessível de Deus, que se manifesta através desses mensageiros como chamas vivas de proteção, purificação e restauração. Ao ouvir estas palavras, talvez você perceba uma mudança sutil na atmosfera ao seu redor,
como se o ambiente estivesse mais leve, mais acolhedor e mais seguro. Isso é o Espírito Santo confirmando que a sua oração foi ouvida, que o seu clamor chegou ao céu e que a resposta já começou a agir, alcançando o seu lar. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros, pois agora os ombros dos arcanjos sustentam a sua causa diante do trono divino, intercedendo por você e pela sua família. Agora, prepare o seu coração para um momento profundo de intercessão, um momento de posicionamento espiritual com fé e autoridade. Nós vamos invocar essas forças celestiais em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, não como uma repetição vazia de palavras, mas como um verdadeiro decreto de guerra espiritual contra tudo aquilo que tenta destruir a paz da sua casa. Antes de prosseguirmos, porém, há algo essencial que precisa ser liberado dentro de você: o perdão. Existe alguém que ainda carrega mágoa, ressentimento ou dor do passado, e essas emoções podem se tornar uma porta aberta para a opressão espiritual. O inimigo utiliza a mágoa como um gancho para manter você preso ao passado, impedindo que a restauração seja completa. Por isso, neste momento, peça com sinceridade que Rafael cure essa mágoa, dissolva esse peso emocional, para que Miguel possa agir expulsando todo acusador e toda influência negativa e para que Gabriel traga uma nova visão, cheia de esperança e direção. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a, pois a luz que você decide espalhar é a mesma que retorna multiplicada para a sua própria vida. Não retenha a bênção, mas torne-se um canal de libertação para outros que também precisam de restauração. Agora, entre em oração com toda a força da sua alma. Feche os olhos, respire profundamente e sinta a presença de Deus envolvendo o seu lar, enquanto visualiza esses 3 arcanjos posicionados ao seu redor, dentro da sua casa, formando uma proteção completa. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença com ousadia, fé e reverência, reconhecendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam trazer destruição, confusão e dor. Por isso, Senhor, conforme a Tua palavra, clamamos pela intervenção dos Teus santos arcanjos neste momento. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, levanta-te em defesa desta casa, combate toda força contrária e protege contra as armadilhas e maldades do inimigo. Pelo poder de Deus, lança para longe toda influência maligna que tenta agir neste ambiente. Miguel, desembainha a tua espada sobre esta casa que recebe esta oração agora e corta toda a corrente de vício, toda a amarra de depressão e todo o plano de destruição que foi levantado contra esta família, estabelecendo um novo tempo de paz, proteção e restauração completa. Que o teu escudo de fogo envolva e proteja os filhos, o trabalho e a saúde deste servo fiel, estabelecendo uma barreira espiritual intransponível ao redor de tudo aquilo que lhe foi confiado e que nenhum mal, visível ou invisível, se aproxime de sua tenda, que nenhuma presença negativa encontre espaço neste lar e que todo o terror noturno, toda a inquietação silenciosa e toda a ameaça que se move nas sombras seja completamente dissipada pela tua luz, criando um ambiente de paz, segurança e proteção contínua. E clamamos agora a São Gabriel Arcanjo, portador das mensagens divinas e da revelação que vem do alto, para que sopre neste instante sobre a mente e o coração deste intercessor, removendo toda a confusão, toda a ansiedade que sufoca, todo o medo do futuro que paralisa, trazendo clareza onde há dúvida, respostas onde há questionamentos e direção onde há incerteza, iluminando cada área da vida, seja na casa, nos negócios ou nos relacionamentos, mostrando o caminho correto a seguir, especialmente na vida sentimental, restaurando sentimentos, alinhando propósitos e conduzindo decisões com sabedoria, e que a tua trombeta anuncie agora um novo tempo, um tempo marcado por boas notícias, portas abertas e milagres inesperados, onde cada palavra de maldição, cada pensamento negativo e cada declaração de derrota lançada contra esta pessoa seja anulada pela força da tua voz de verdade, revelando tesouros escondidos, oportunidades ocultas e estratégias eficazes para vencer cada desafio que se apresenta no caminho, e que este homem e esta mulher
sejam envolvidos por uma paz que excede todo o entendimento humano, descansando na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não é plenamente compreendida. Invocamos também São Rafael Arcanjo, médico de Deus e guia fiel dos caminhos, para que estenda suas mãos curadoras sobre este corpo e sobre esta alma, tocando profundamente cada área que necessita de restauração, curando enfermidades que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas que diante de Deus são plenamente reversíveis, restaurando tecidos, órgãos, sangue, mente e equilíbrio emocional, mas acima de tudo alcançando as feridas mais profundas da alma, aquelas causadas por traumas da infância, decepções amorosas, rejeições e dores que foram acumuladas ao longo da vida, trazendo cura, libertação e renovação interior, guiando esta pessoa por caminhos seguros, protegendo cada passo, cada viagem e cada deslocamento, e trazendo a provisão divina para que nada falte em sua mesa, hoje e sempre, estabelecendo abundância não apenas material, mas também emocional e espiritual. Que a alegria do Senhor, que é a nossa verdadeira força, seja restaurada neste momento através da tua intercessão. Que a harmonia volte a reinar dentro deste lar. Que relacionamentos sejam curados, que casamentos sejam fortalecidos, que pais e filhos se reconciliem em perdão sincero e amor verdadeiro, criando um ambiente onde a presença de Deus habita de forma contínua. Senhor Deus, selamos esta oração com o sangue de Jesus, reconhecendo nele o selo eterno da nossa vitória definitiva sobre toda forma de adversidade. E declaramos com fé que os céus estão abertos neste instante e que os teus arcanjos já estão em operação dentro desta casa, transformando realidades, restaurando estruturas e estabelecendo novos caminhos. Por isso, rejeitamos toda derrota, recusamos a escassez e não aceitamos mais viver sob o domínio do medo, pois somos filhos do Rei, herdeiros da promessa, e caminhamos acompanhados pelo exército mais poderoso do universo, lutando ao nosso lado em cada batalha invisível. Agradecemos, Senhor, por ouvir o nosso clamor e por enviar Miguel, Gabriel e Rafael como socorro imediato. E declaramos que a partir de hoje, a nossa história é transformada, nossa frequência espiritual se eleva e a nossa vitória se torna visível para todos, como testemunho da tua glória. Sinta agora a paz que invade o seu ser, essa tranquilidade profunda, ou até mesmo esse calor que percorre o seu corpo, é a evidência clara de que a batalha mudou de mãos, que você não está mais sozinho enfrentando as lutas da vida, pois os arcanjos estão posicionados ao seu redor, Miguel à sua frente, abrindo caminhos onde antes havia obstáculos, Gabriel ao seu lado sussurrando sabedoria, direção e discernimento, e Rafael, atrás de você, curando cada marca de dor que o passado deixou, restaurando aquilo que foi quebrado e fortalecendo aquilo que permanece. Você é agora uma fortaleza viva, protegida pelo céu dentro da sua própria casa, envolvida por uma presença que não pode ser abalada. E não guarde essa experiência apenas para si, compartilhe o que você sentiu durante esta oração, pois o seu testemunho pode ser a âncora de fé que outra pessoa precisa para não desistir no meio do caminho. E se ainda não tomou a decisão de permanecer firme neste ciclo de oração, faça isso agora, pois a continuidade fortalece a proteção espiritual que está sendo estabelecida, lembrando sempre que a batalha espiritual que enfrentamos diariamente pode ser silenciosa, mas é intensa, e é justamente por isso que precisamos permanecer vigilantes, firmes na fé e conectados à presença divina que sustenta, protege e conduz cada passo da nossa jornada. Muitas pessoas caminham pela vida como se o mundo espiritual simplesmente não existisse, como se tudo pudesse ser explicado apenas pelo que é visível e racional, e é exatamente nesse ponto de ignorância que o inimigo encontra a sua maior vantagem, pois quando você desconsidera a realidade dos anjos e das forças espirituais, você se torna vulnerável, um alvo fácil para influências negativas que atuam de maneira silenciosa. Porém, hoje, algo mudou. O véu foi removido diante dos seus olhos espirituais, e você começa a compreender que há uma dimensão mais profunda operando ao seu redor. A presença do arcanjo Miguel em sua vida representa muito mais do que proteção simbólica. Ela revela que você possui um defensor legítimo,
um protetor espiritual que age contra injustiças e ataques invisíveis. Quantas vezes você foi injustiçado, seja no ambiente de trabalho, em relações pessoais ou em situações onde tentaram manchar sua reputação com mentiras e julgamentos distorcidos? Miguel é aquele que se levanta para defender a verdade, o advogado celestial que não perde causas, aquele que luta por você mesmo quando você não tem forças para se defender. Quando você invoca a proteção de Miguel, você está declarando ao universo que escolhe se submeter à justiça de Deus. E essa justiça é firme, poderosa e implacável contra todo opressor que tenta agir contra a sua vida. Agora, volte o seu pensamento para Gabriel, pois vivemos em uma era marcada pelo excesso de ruído, onde vozes externas, opiniões e informações surgem de todos os lados dizendo o que devemos fazer, pensar e sentir. Nesse cenário caótico, a voz de Deus muitas vezes acaba sendo abafada, perdida em meio à confusão. Mas é justamente aí que Gabriel atua como aquele que sintoniza a sua frequência espiritual com a frequência do céu, limpando os seus canais de comunicação interior. Quando você ora com Gabriel, você está pedindo um filtro espiritual que te permite discernir o que realmente vem de Deus e o que é apenas distração ou engano. Ele traz a mensagem exata que você precisa ouvir, aquela direção que ilumina a decisão difícil que tem tirado o seu sono e causado inquietação. Talvez a resposta que você tanto busca não esteja em conselhos humanos ou em soluções externas, mas em um momento de silêncio profundo, onde Gabriel pode depositar no seu espírito a semente da revelação, trazendo clareza e paz. E quanto a Rafael, como a sua presença é necessária em um mundo tão marcado pela doença, não apenas no corpo físico, mas também na alma, Rafael nos lembra que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará, ensinando que a verdadeira cura começa de dentro para fora. Muitas vezes buscamos soluções para sintomas físicos, mas a raiz do problema está escondida em feridas emocionais, em mágoas antigas ou em falta de perdão que permanecem no coração. Rafael atua exatamente nesse nível mais profundo, indo até a raiz, desenterrando aquilo que está corrompido, para que a vida possa florescer novamente dentro de você e dentro da sua casa. Ele é o guia que segura a sua mão quando o caminho parece escuro, quando você não enxerga a saída, e sussurra com autoridade e cuidado: não tema, pois eu conheço o caminho que te levará de volta à luz. A união desses três arcanjos na sua vida forma um triângulo de proteção espiritual, que nenhuma força contrária consegue romper, uma estrutura sólida que te sustenta em meio às adversidades. Miguel representa a força e a defesa. Gabriel representa a inteligência, o discernimento e a direção. E Rafael representa o cuidado, a cura e a restauração. Sob essa cobertura, você se torna firme, seguro e inabalável dentro do seu lar e na sua caminhada. Mas é fundamental lembrar que a autoridade deles em sua vida está diretamente ligada ao seu nível de entrega a Deus, pois os anjos são ministros do Senhor e operam de acordo com a sua palavra. Quando você vive alinhado com os princípios divinos, buscando a verdade, a justiça e a santidade, você abre espaço legal para que eles atuem com ainda mais poder ao seu favor. Não faz sentido pedir a espada de Miguel enquanto usa a sua própria língua para ferir outras pessoas, pois a oração espiritual exige coerência de vida, exige uma postura de guerra contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, eu quero te encorajar a transformar essa oração em um hábito diário, uma prática constante, pois o mundo espiritual está sempre em movimento e a cada dia novas misericórdias são liberadas sobre a sua vida. Ao acordar, cumprimente os arcanjos de Deus com fé. Peça que Miguel guarde a sua saída e a sua entrada, protegendo todos os seus caminhos. Peça que Gabriel ilumine suas conversas, decisões e reuniões, trazendo clareza e sabedoria, e peça que Rafael proteja a sua saúde e os seus relacionamentos, restaurando aquilo que precisa ser curado. Transforme a sua casa em um verdadeiro quartel-general de oração, um ambiente onde a presença de Deus é constante e onde a paz reina. Quando você muda a atmosfera do seu lar, você perceberá que até mesmo as pessoas que entram sentirão algo diferente, uma energia de paz, proteção e luz que não pode ser explicada apenas com palavras.
mas que revela a presença viva do agir espiritual em sua vida. Pessoas que antes se aproximavam com intenções de conflito perderão a vontade de brigar, pois a luz que agora envolve a sua vida começa a dissipar naturalmente toda forma de trevas, trazendo paz onde havia tensão e harmonia, onde antes existia desordem. Antes de encerrarmos, pare por um instante e pense em alguém que está enfrentando uma batalha de saúde neste momento. Alguém que precisa de força, esperança e intervenção divina. E ao mentalizar essa pessoa, permita que seu coração se conecte com ela, enquanto enviamos espiritualmente o arcanjo Rafael até onde ela estiver, imaginando a luz de cura envolvendo seu corpo, restaurando suas células, trazendo alívio e renovando a esperança, pois o poder da intercessão ultrapassa qualquer limite físico ou geográfico e alcança onde for necessário. E se você que está ouvindo ou lendo estas palavras é essa pessoa, então receba agora o toque de Rafael, permitindo-se sentir uma leveza crescente, um alívio que começa de dentro para fora e uma renovação que alcança sua mente e seu corpo, pois a doença não tem a última palavra sobre a sua vida e a vida de Deus flui agora em cada veia, em cada nervo e em cada parte do seu ser, trazendo restauração. Aquilo que vivemos aqui hoje não é um evento isolado, mas o início de um novo ciclo em sua vida. Um tempo de transformação, onde o deserto ficou para trás e a terra prometida começa a se apresentar diante de você, acompanhada pela proteção constante da milícia celeste. Mantenha o seu coração grato e a sua mente voltada para o alto, lembrando-se sempre de que você é amado com um amor eterno que não falha, que o Senhor dos Exércitos está ao seu lado e que o Deus de Jacó é o seu refúgio seguro em qualquer circunstância. Siga em paz, siga com força e jamais se esqueça de que ninguém, absolutamente ninguém, é como Deus e que a paz de Cristo pode reinar em seu lar hoje e sempre, independentemente das situações externas. Talvez você nunca tenha parado para refletir profundamente sobre a complexidade da proteção que envolve a sua vida, pois muitas vezes atribuímos livramentos à sorte ou ao acaso, sem perceber que foram intervenções precisas e silenciosas dos arcanjos que impediram situações negativas de se concretizarem. Miguel atua frequentemente como um escudo invisível, desviando ataques e perigos que você nem chegou a perceber, protegendo você de formas que fogem à compreensão humana. Enquanto Gabriel se manifesta nos seus instintos e na sua intuição, naquele sentimento súbito que alerta quando algo não está certo, guiando você para longe de situações prejudiciais, e Rafael sustenta a sua integridade física e emocional, fortalecendo você nos momentos em que o cansaço parece insuportável e quando suas forças parecem se esgotar. Quando você reconhece essa assistência angelical, sua postura diante das dificuldades muda completamente, pois você deixa de agir como alguém vulnerável e passa a caminhar com confiança e dignidade. Imagine um rei atravessando um território hostil, mas plenamente consciente de que seus 3 melhores generais caminham próximos, atentos a cada movimento e prontos para agir a qualquer momento. Esse rei não anda com medo nem com a cabeça baixa. Ele avança com segurança e autoridade, e é exatamente assim que Deus deseja que você caminhe a partir de agora, dentro da sua casa, na sua rua e em todos os ambientes que você frequenta. O inimigo deseja ver você enfraquecido, rastejando e dominado pelo medo, mas os arcanjos estão presentes para te levantar, lembrando que você é um representante do reino dos céus na terra, alguém chamado para viver com propósito e firmeza. A batalha espiritual também é vencida através do louvor, pois quando você louva a Deus mesmo em meio à tribulação, você cria uma confusão no campo espiritual adversário, quebrando expectativas negativas e liberando uma atmosfera de vitória, já que o adversário espera que você reclame, murmure ou desista, mas quando você declara com fé, bendito seja o nome do Senhor, você ativa uma frequência espiritual que atrai imediatamente a presença dos anjos. Os anjos vivem em constante adoração e, quando você adora aqui na terra, você se une a esse movimento celestial, criando uma conexão entre o céu e a terra que fortalece sua vida espiritual e abre caminhos. Por isso, nos momentos de maior angústia, a estratégia mais poderosa não é tentar resolver tudo sozinho,
mas erguer suas mãos ao céu e adorar, reconhecendo que há um poder maior agindo por você. Miguel, Gabriel e Rafael se sentem à vontade em um ambiente onde há adoração verdadeira, e é nesse espaço que eles atuam com mais intensidade. Agora, olhe para o seu maior problema, seja ele uma dívida, um divórcio ou uma enfermidade, e declare em seu interior com convicção: você é pequeno diante do meu Deus e do exército que ele enviou para me ajudar, pois essa declaração não apenas fortalece sua fé, mas também reposiciona sua mente e seu espírito diante das circunstâncias, permitindo que você enfrente qualquer desafio com coragem, esperança e a certeza de que não está sozinho, mas amparado por uma proteção divina constante e inabalável. Não dê ao seu problema uma importância maior do que ele realmente possui, pois toda dificuldade é passageira e limitada no tempo, enquanto a palavra de Deus permanece eterna, imutável e soberana sobre todas as circunstâncias. Os arcanjos de Deus não são temporários nem instáveis. Eles fazem parte de uma realidade espiritual constante. E a vitória de Cristo na cruz não é algo que ainda será conquistado, mas algo que já foi plenamente estabelecido de forma definitiva. O inimigo já foi derrotado, embora ainda tente, de forma insistente, arrastar consigo o maior número possível de pessoas. Mas você não pertence a esse destino, pois foi marcado, separado e protegido, sendo propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se de Daniel, que perseverou em oração por 21 dias, até que a resposta se manifestasse. Não porque Deus demorou a ouvir, mas porque houve uma batalha no mundo espiritual, um confronto invisível que precisou ser vencido para que aquilo que já estava liberado pudesse chegar até ele. Se hoje você orou e amanhã tudo ainda parece igual, não permita que isso abale a sua fé. Continue firme, pois cada oração que você faz é como o envio de reforços espirituais que fortalecem a sua causa. A cada declaração de fé, Miguel intensifica o combate, golpeando com mais força as barreiras invisíveis. A cada momento de busca sincera, Gabriel amplia a luz que ilumina seus caminhos e traz entendimento. E a cada lágrima derramada com fé, Rafael aplica um bálsamo mais profundo, curando feridas que talvez você nem consiga explicar. A vitória não é um evento isolado, mas um processo que exige perseverança. E assim como os arcanjos não desistem de você, você também não deve desistir de Deus. Permita que essa verdade transforme completamente a sua mentalidade, levando você de uma posição de vítima para uma postura de vencedor, consciente de que nasceu para dominar, para avançar, para ser cabeça e não cauda. Com Miguel, Gabriel e Rafael ao seu lado, o seu presente pode até ser marcado por desafios, mas o seu futuro está destinado à glória. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, trazendo paz, direção e segurança. Que a companhia dos santos arcanjos seja uma realidade constante na sua vida, hoje, amanhã e por toda a eternidade, lembrando sempre que você não é um órfão espiritual tentando sobreviver sozinho em um mundo hostil, mas um herdeiro com acesso direto aos recursos da casa do Pai. Os arcanjos são servos de Deus enviados com propósito, designados para assistir e servir aqueles que herdarão a salvação. E isso inclui você. Isso significa que eles atuam ao seu favor, não por mérito humano, mas porque o próprio Deus, o Rei do Universo, estabeleceu ordens a seu respeito. Quando você compreende essa hierarquia espiritual, sua forma de orar muda completamente. Sua oração deixa de ser tímida, carregada de medo ou dúvida, e passa a ser uma declaração firme, uma reivindicação baseada na autoridade que lhe foi concedida. Você não implora para que o inimigo se afaste. Você ordena que ele saia, porque há respaldo da milícia celeste ao seu redor. Miguel é aquele que garante que aquilo que foi decretado no tribunal do céu se cumpra na terra. E se Deus declarou que você é livre, é Miguel quem remove as algemas, quem quebra cadeias e quem estabelece essa liberdade na prática da sua vida. Sinta a segurança de ter ao seu lado um guerreiro que já enfrentou o próprio Lúcifer e saiu vitorioso. Diante desse poder, o problema que você enfrenta hoje se torna pequeno, como poeira levada pelo vento do Espírito. Gabriel, por sua vez, é aquele que traduz os mistérios de Deus para o seu entendimento, trazendo clareza em meio à confusão, revelando caminhos quando tudo parece incerto
e renovando a esperança quando o desespero tenta dominar. Ele é o mensageiro que, em meio à angústia, sussurra ao seu coração: não temas, pois a sua oração foi ouvida desde o primeiro instante. O atraso que você percebe não é uma negativa, mas uma preparação cuidadosa para um milagre maior do que você imagina, algo que está sendo alinhado para se manifestar no tempo certo dentro da sua casa. Rafael representa a ternura de Deus em meio à dor, mostrando que o Criador se importa profundamente com suas feridas físicas, emocionais e até mesmo com suas crises silenciosas de ansiedade. Ele é o companheiro fiel que caminha ao seu lado mesmo nos momentos mais difíceis, quando o caminho parece árido e cheio de pedras, ajudando você a encontrar fontes de água no meio do deserto. Rafael é o mestre da restauração, aquele que recolhe os pedaços do seu coração quebrado e os reconstrói com o amor de Deus, tornando-o ainda mais forte, mais resiliente e mais cheio de vida do que antes. A presença desses 3 arcanjos ao seu redor é uma garantia poderosa de que você está cercado por todos os lados, protegido, guiado e restaurado continuamente, caminhando não mais na incerteza, mas na segurança de quem sabe que não está sozinho e que o céu inteiro está trabalhando a seu favor. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo e oportunidade, enquanto a sua presença pode ser sentida de forma viva e acessível, e transforme a sua vida em um verdadeiro altar de adoração contínua, pois é nesse ambiente de entrega, fé e gratidão que os arcanjos encontram lugar para acampar ao seu redor de forma permanente, estabelecendo uma proteção constante e uma conexão direta com o céu. Não permita que as notícias negativas do mundo abalem o seu espírito ou enfraqueçam a sua esperança, pois você não pertence apenas a esta realidade terrena. Você é um cidadão do céu, vivendo uma missão específica na Terra, carregando consigo uma espécie de imunidade diplomática espiritual que o torna guardado, protegido e acompanhado por forças celestiais que operam além da compreensão humana, e ainda que o inimigo tente se levantar contra você de diferentes formas, saiba que ele terá que prestar contas ao Rei dos Reis, aquele que enviou seus mais poderosos guardas para te escoltar em cada passo da sua jornada. Por isso, caminhe com a cabeça erguida, com os olhos voltados para o horizonte e com o coração cheio de esperança, pois o melhor de Deus ainda está por se manifestar dentro da sua casa e na sua história hoje. E sempre que o medo tentar bater à sua porta, envie Miguel para atendê-lo com autoridade e força. Sempre que a dúvida surgir em seus pensamentos, peça que Gabriel traga a verdade e ilumine sua mente com clareza. E sempre que a dor aparecer, seja física ou emocional, clame por Rafael para que traga a cura e a restauração completa, pois você já possui as ferramentas espirituais, já conta com um exército celestial ao seu redor e já tem a vitória preparada diante de si, sendo chamado a viver como um verdadeiro guerreiro de fé, consciente de que o céu inteiro torce por você e que os arcanjos estão prontos para agir a qualquer momento. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente e que você experimente um despertar cheio de vigor, propósito e direção, lembrando-se sempre de que nada pode te separar do amor de Deus, pois o universo não é um espaço vazio e aleatório, mas sim um campo de operações estratégicas coordenadas pelo Criador, onde os arcanjos atuam como generais e curadores, operando em frequências que os olhos humanos ainda não conseguem captar plenamente. E a presença deles na sua vida neste momento não é apenas um consolo espiritual, mas uma intervenção técnica e precisa que promove uma limpeza profunda em áreas que você já considerava perdidas ou irreversíveis. Miguel vem para te ensinar que a sua vitória não depende da intensidade do seu clamor humano, mas da autoridade do nome que você carrega ao invocar, pois ao chamar por Miguel, você ativa o braço forte de Deus, aquele que não conhece derrota e que se levanta contra toda injustiça, removendo barreiras invisíveis e quebrando obstáculos que impediam o avanço dos seus projetos. E se você percebe que existe algo bloqueando o seu progresso, alinhe-se como um intercessor ativo, posicionando-se espiritualmente como alguém que participa dessa batalha, enquanto Gabriel, o mestre da comunicação divina, organiza os seus pensamentos, traz entendimento, clareza e inteligência espiritual,
soprando ao seu ouvido a direção correta quando você se aquieta e se coloca em silêncio diante de Deus, oferecendo a substância necessária para que você continue acreditando no milagre, mesmo quando tudo parece incerto. E Rafael, por sua vez, atua de maneira profunda, não apenas na cura do corpo, mas também na restauração de famílias inteiras, sendo enviado à sua casa para curar feridas emocionais que o tempo não conseguiu fechar, utilizando a medicina do céu para restaurar casamentos, renovar vínculos e abrir os olhos espirituais de pais e filhos para uma nova realidade de amor e compreensão. Assim, Miguel remove os obstáculos, Gabriel traz a estratégia e Rafael cura as feridas, formando um ciclo completo de vitória que nenhuma força contrária consegue resistir. E ao compartilhar esta mensagem com aqueles que estão atravessando desertos pessoais, você também participa dessa corrente de fé, fortalecendo não apenas a sua caminhada, mas a de muitos outros que precisam de esperança. Lembrando-se de que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael possuem acesso direto à glória do Pai e trazem consigo a atmosfera do trono para dentro da sua casa, do seu quarto e do seu ambiente de trabalho, permitindo que você sinta o peso que antes carregava sendo substituído por uma leveza sobrenatural, como se asas invisíveis sustentassem seus passos, pois você é herdeiro de promessas guardadas por um exército que nunca dorme. E neste exato momento, Miguel está à sua frente abrindo caminhos, Gabriel está à sua direita trazendo sabedoria, e Rafael está à sua esquerda oferecendo cura, enquanto a glória de Deus permanece à sua retaguarda, protegendo tudo aquilo que ficou para trás. E assim, você pode avançar com confiança absoluta, sabendo que o céu já decretou o início de uma nova temporada de testemunhos na sua casa hoje, e ao perceber o silêncio que agora se forma ao seu redor, entenda que ele não é vazio, mas sim o sinal de que o caos foi silenciado, as vozes contrárias foram caladas e o agir de Deus está se estabelecendo de maneira profunda, contínua e transformadora em toda a sua vida.